Ela estava limpando o chão quando ele chutou o balde de água suja em cima dela na frente de todos os empresários. Mas não imaginava que estava molhando uma promotora da justiça. Rosana estava de joelhos no piso de mármore italiano da mansão Santorini há quase 2 horas, esfregando cada centímetro com a dedicação meticulosa que havia desenvolvido ao longo de 7 meses trabalhando ali. O balde com água morna e detergente ficava ao seu lado direito, enquanto ela passava o pano úmido em movimentos circulares precisos, removendo qualquer vestígio de sujeira do chão que custava mais que um apartamento inteiro na periferia da cidade. A propriedade de 20 milhões de reais era um monumento ao poder da família mais rica do estado. Localizada no bairro mais nobre da capital, a mansão tinha 5 andares, 42 cômodos, uma piscina olímpica e jardins que se estendiam por 3 hectares de terra valorizada. Era o tipo de lugar onde cada objeto decorativo custava o salário anual de uma pessoa comum, onde cada detalhe arquitetônico gritava superioridade e ostentação. Gabriel Santorini tinha 29 anos e jamais havia sujado as mãos com qualquer tipo de trabalho honesto. Como filho único do empresário mais poderoso da região, tinha crescido acreditando que o mundo existia para servi-lo e que pessoas como Rosana faziam parte da paisagem como móveis úteis que ocasionalmente precisavam ser movidos ou substituídos. Para ele, empregados domésticos eram investimentos necessários mas descartáveis, seres humanos de segunda categoria que deveriam permanecer invisíveis, exceto quando solicitados. Rosana conhecia bem a rotina da casa. Acordava às 5 da manhã em seu pequeno apartamento alugado do outro lado da cidade. Tomava 2 ônibus para chegar à mansão às 7 em ponto e passava os próximos 10 horas limpando, organizando e mantendo aquele palácio de mármore e ouro funcionando perfeitamente. Era um trabalho que exigia resistência física, paciência infinita e, principalmente, a capacidade de se tornar completamente invisível quando necessário. Durante esses 7 meses, ela tinha observado Gabriel de perto, estudado seus hábitos, suas manias, sua forma cruel de tratar qualquer pessoa que considerasse inferior. Ele tinha o costume de humilhar empregados na frente de visitas importantes, como se fosse um esporte ou uma forma de entretenimento. Quanto mais importantes eram os convidados, mais sádico Gabriel se tornava com os funcionários. Naquela segunda-feira de março, Rosana sentia que algo diferente estava acontecendo na mansão. Desde cedo, funcionários especializados haviam chegado para verificar sistemas de segurança, testar equipamentos de comunicação e organizar a sala de reuniões principal. Gabriel estava claramente nervoso, mais irritado que o normal, gritando ordens contraditórias e verificando compulsivamente o celular a cada poucos minutos. Eram exatamente 4 horas da tarde quando Gabriel entrou no salão principal, acompanhado de 5 homens elegantemente vestidos. Rosana os reconheceu imediatamente. Eram figuras poderosas do cenário empresarial e político da região. O presidente do maior banco privado do estado, um empresário do agronegócio cujo nome aparecia frequentemente nos jornais, um político influente que todos sabiam estar envolvido em esquemas de corrupção, mas nunca havia sido investigado, e 2 homens que ela não conseguiu identificar, mas que claramente representavam muito dinheiro e poder. Cavalheiros, sejam muito bem-vindos à minha casa. Gabriel falava com a voz projetada, gesticulando com movimentos exagerados de quem queria impressionar. Como vocês podem observar pessoalmente, minha família realmente sabe como viver no topo absoluto da cadeia alimentar desta cidade. O grupo riu com aquele tipo de risada forçada que acontece quando pessoas poderosas querem agradar alguém ainda mais poderoso. Rosana continuou limpando o chão em silêncio, movendo-se devagar para não chamar atenção desnecessária. Durante seus meses trabalhando ali, tinha aprendido que a melhor estratégia de sobrevivência era se tornar praticamente invisível quando Gabriel recebia visitas importantes, especialmente quando essas visitas envolviam negócios que claramente não eram discutidos em ambientes públicos. Realmente impressionante, Gabriel, disse o banqueiro, observando os lustres de cristal austríaco que pendiam do teto a 15 metros de altura. Sua família construiu um verdadeiro palácio aqui. E isso é apenas o que vocês estão vendo. Gabriel respondeu com um sorriso que não chegava aos olhos. O que realmente importa acontece nos andares de cima,
onde discutimos negócios que movimentam milhões sem deixar rastros inconvenientes. Rosana notou como todos os homens se entreolharam quando Gabriel mencionou negócios sem rastros. Era o tipo de comentário que confirmava suas suspeitas sobre as atividades reais que aconteciam naquela mansão. Durante meses limpando escritórios, ela havia encontrado documentos esquecidos, ouvido conversas telefônicas e observado reuniões que claramente não eram sobre negócios legítimos. Por exemplo, Gabriel continuou, caminhando deliberadamente na direção onde Rosana trabalhava. Até mesmo nossa equipe de limpeza é treinada para trabalhar com absoluta perfeição e, principalmente, com total discrição sobre tudo que veem e ouvem aqui. Rosana sentiu um frio na barriga. Conhecia perfeitamente aquele tom de voz, aquela forma específica como Gabriel se movia quando estava prestes a transformar alguém em entretenimento para seus convidados. Era como um predador que identificava uma presa vulnerável e decidia brincar com ela antes do ataque final. Ela se concentrou ainda mais intensamente em esfregar uma mancha imaginária no chão de mármore, esperando silenciosamente que ele mudasse de ideia e seguisse com o grupo para outra parte da casa. Mas Gabriel parou exatamente ao lado do balde de água com detergente. Olhem só essa dedicação exemplar. Ele anunciou para os 5 homens, gesticulando na direção de Rosana como se ela fosse uma peça de exposição em um museu. De joelhos, trabalhando com todo o empenho para manter o padrão de excelência absoluta que exigimos em cada detalhe desta propriedade. Os homens riram novamente, mas desta vez o som foi mais desconfortável, mais tenso. O empresário do agronegócio trocou um olhar preocupado com o banqueiro, claramente percebendo que Gabriel estava prestes a fazer algo que poderia deixar todos em uma situação constrangedora. Gabriel, o político disse em tom cuidadoso, talvez devêssemos prosseguir para a reunião. Temos assuntos importantes para discutir. Claro, Gabriel respondeu, mas não se moveu. Só quero que vocês vejam o nível de profissionalismo que mantemos aqui. Até mesmo os funcionários mais simples entendem perfeitamente qual é o lugar deles nesta casa. Foi nesse momento que Gabriel ergueu o pé direito e chutou o balde com força calculada. A água suja voou em todas as direções, como uma onda gelada e marrom, atingindo Rosana com a violência de uma bofetada líquida. O conteúdo do balde a encharcou completamente. O líquido frio escorreu pelos cabelos, desceu pelo rosto, penetrou no uniforme azul marinho e se espalhou pelo chão de mármore que ela havia passado horas limpando. O cheiro forte de detergente misturado com a sujeira acumulada do dia invadiu suas narinas, enquanto ela ficava paralisada por alguns segundos, pingando água suja e sentindo a humilhação queimar mais intensamente que o frio que penetrava até os ossos. O barulho do balde de metal batendo no chão ecoou pelo salão como um trovão, seguido por um silêncio absolutamente constrangedor que pareceu durar uma eternidade. Opa! Que acidente terrível! Gabriel disse, mas o sorriso sádico que se espalhava pelo rosto dele revelava que nada havia sido acidental. Vejam só que confusão desastrosa. É exatamente esse tipo de situação que acontece quando pessoas sem coordenação básica não prestam a devida atenção no ambiente ao redor, especialmente quando há pessoas importantes presentes. E o empresário do agronegócio pigarreou nervosamente, visivelmente desconfortável com a situação. Gabriel, a moça ficou completamente encharcada. Ela não está machucada? Machucada? Gabriel riu alto, um som cruel que ecoou pelas paredes de mármore. Não é nada demais. Absolutamente nada. Gente como ela está perfeitamente acostumada com esse tipo de situação no trabalho. É parte natural da rotina diária, não é mesmo, Rosana? Rosana se levantou lentamente, sentindo a água suja escorrer do uniforme completamente encharcado e formar uma poça crescente no chão polido onde pisava. Seus cabelos estavam grudados no rosto, gotas de detergente pingavam do nariz, e ela podia sentir o líquido frio penetrando através do tecido e atingindo a pele. Quando finalmente falou, sua voz saiu surpreendentemente calma e controlada, apesar da humilhação que queimava como fogo em cada fibra do seu ser. Claro, Sr. Gabriel, acidentes realmente acontecem.
Havia algo na forma precisa como ela pronunciou cada palavra que fez o presidente do banco franzir a testa com curiosidade. Não era a voz submissa, quebrada e desesperada que todos esperavam ouvir de uma empregada doméstica que acabara de ser humilhada publicamente. Era a voz de alguém que mantinha controle absoluto mesmo nas circunstâncias mais degradantes, que escolhia cada palavra com precisão cirúrgica e que possuía uma dignidade interior que nem mesmo a água suja conseguia lavar. Gabriel percebeu a mudança sutil, mas perturbadora no ambiente do salão e rapidamente tentou retomar o controle total da situação antes que seus convidados importantes começassem a fazer perguntas inconvenientes ou a questionar seus métodos de gerenciamento doméstico. Bom, agora que ela criou essa bagunça monumental, obviamente vai ter que limpar tudo novamente do zero, ele anunciou com autoridade exagerada. E desta vez, Rosana, tome muito cuidado para não atrapalhar ou interromper pessoas realmente importantes que estão aqui para discutir negócios sérios que movimentam quantias que você jamais conseguiria imaginar em seus sonhos mais ambiciosos. Certamente, Sr. Gabriel, Rosana respondeu, se abaixando graciosamente para recolher os fragmentos do balde plástico que havia se partido ao bater no chão de mármore. Enquanto juntava os pedaços quebrados com movimentos precisos e controlados, seus dedos encontraram algo inesperado que havia caído durante a confusão. Era um documento dobrado que havia escapado do bolso do político quando ele se afastou instintivamente da água que voava em todas as direções. O papel tinha o timbre oficial do governo federal e o cabeçalho em letras vermelhas. Operação confidencial. Acesso restrito. Com um movimento discreto que passou completamente despercebido pelos 6 homens, Rosana pegou o documento e o escondeu entre os panos de limpeza molhados que carregava. Venham, cavalheiros. Gabriel gesticulou impacientemente em direção ao elevador privativo dourado que levava aos andares superiores da mansão. Vamos prosseguir para discutir nossos negócios em um ambiente muito mais adequado e reservado, longe dessas distrações domésticas desnecessárias. Enquanto o grupo se dirigia ao elevador, Rosana conseguiu ouvir fragmentos da conversa que ecoavam pelo hall de mármore com sua acústica perfeita. Gabriel, você tem absoluta certeza de que não existem riscos de segurança na operação que planejamos para amanhã? Perguntou uma voz claramente preocupada. Relaxem completamente, cavalheiros. Gabriel respondeu com confiança arrogante. Minha família movimenta esse tipo de quantia há décadas, sem jamais ter tido qualquer problema com autoridades. Sabemos exatamente como manter certas atividades completamente invisíveis para olhos curiosos e inconvenientes. As portas douradas do elevador se fecharam com um som suave e Rosana ficou completamente sozinha no salão gigantesco, pingando água suja no chão de mármore que teria que limpar novamente desde o início. Mas algo fundamental e irreversível havia mudado dentro dela durante aqueles poucos minutos de humilhação pública calculada. Durante 7 meses inteiros, ela tinha aguentado humilhações menores em silêncio resignado. Tinha se escondido atrás da identidade segura de faxineira invisível, como uma proteção necessária contra um mundo que a havia traído e abandonado. Tinha aceito comentários condescendentes, ordens grosseiras e tratamento desumano como o preço inevitável de sua sobrevivência discreta. Mas Gabriel Santorini havia acabado de cometer o erro mais catastrófico da sua vida privilegiada e protegida. Ele não fazia a menor ideia de quem tinha acabado de encharcar com água suja na frente de 5 testemunhas importantes. E muito em breve descobriria que algumas pessoas, quando humilhadas além de qualquer limite aceitável, possuem recursos e conhecimentos para destruir impérios inteiros construídos sobre corrupção e arrogância. Rosana chegou ao seu apartamento simples às 8h15 da noite, o uniforme ainda grudento e exalando o cheiro persistente de detergente misturado com humilhação. Cada passo pelas 3 quadras que separavam o ponto de ônibus da sua moradia havia sido um lembrete físico da água suja que Gabriel havia chutado nela 7 horas antes. As pessoas na rua olhavam discretamente para aquela mulher de uniforme molhado, caminhando com a dignidade estranha de quem carrega segredos pesados. O apartamento de 2 quartos no bairro classe média baixa era um refúgio cuidadosamente escolhido. Simples o suficiente para não levantar suspeitas,
organizado demais para parecer casa de uma faxineira comum, mas sem ostentação que pudesse chamar atenção indesejada. Era exatamente o tipo de lugar onde alguém que precisava se esconder em plena vista escolheria para reconstruir uma vida destroçada. Rosana foi diretamente para o banheiro, despiu o uniforme encharcado e ficou sob o chuveiro por 15 minutos, tentando lavar não apenas a sujeira física, mas também a lembrança da risada cruel de Gabriel ecoando pelo salão de mármore. A água quente desceu pelo corpo carregando o último vestígio do detergente, mas não conseguiu apagar a determinação fria que havia se cristalizado em seu peito durante aquelas horas de trabalho silencioso depois da humilhação. Vestindo roupas simples e confortáveis, ela foi para o quarto e abriu a gaveta secreta da cômoda, onde guardava os fragmentos mais importantes da sua identidade anterior. Lá estavam cuidadosamente organizados um diploma de Direito da Universidade de São Paulo, uma especialização em crimes financeiros pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e uma fotografia dela sendo empossada como promotora de justiça do Ministério Público Federal há 6 anos. Na imagem, uma Rosana, 5 anos mais jovem, usava a toga preta com orgulho visível, cercada de colegas respeitados, autoridades importantes e jornalistas que cobriam a cerimônia. Ela sorria com a confiança de quem acreditava que a justiça sempre venceria, que a verdade sempre prevaleceria, que pessoas honestas e dedicadas poderiam fazer a diferença real no mundo. Era outra pessoa, de outra vida, antes de tudo desmoronar de forma brutal e irreversível. Isso foi antes de descobrir que nem sempre os bons vencem. Rosana pegou cuidadosamente o documento molhado que havia encontrado no chão da mansão e o estendeu sobre a mesa, usando o secador de cabelo para secar o papel sem danificar a tinta. Quando conseguiu ler o conteúdo completamente, sentiu o coração acelerar de forma descontrolada. Era um relatório confidencial sobre uma operação federal de grande escala investigando lavagem de dinheiro através de empresários do agronegócio, banqueiros corruptos e políticos comprados. O documento mencionava especificamente Operação Águas Limpas, e citava a família Santorini como alvo principal da investigação que estava sendo conduzida pelo próprio Ministério Público Federal, em coordenação com a Polícia Federal e a Receita Federal. Havia referências a transferências suspeitas de centenas de milhões de reais, empresas fantasma registradas em paraísos fiscais, e uma rede de corrupção que se estendia até Brasília. 3 anos antes, quando ainda era uma das promotoras mais respeitadas e temidas do país, Rosana havia dedicado 2 anos da sua vida profissional investigando meticulosamente um esquema complexo e sofisticado de lavagem de dinheiro que envolvia fazendeiros multimilionários, banqueiros sem escrúpulos e políticos comprados. O esquema movimentava literalmente centenas de milhões de reais através de uma rede internacional de empresas fantasma, contas offshore e paraísos fiscais estrategicamente escolhidos. Durante meses de investigação obsessiva, ela havia descoberto que a família Santorini não apenas participava desse esquema criminoso, mas estava no centro absoluto de toda a operação. Gabriel e seu pai coordenavam transferências milionárias, compravam políticos como quem compra ações na bolsa e haviam transformado suas empresas legítimas em fachadas perfeitas para uma das maiores operações de lavagem de dinheiro da história do país. Rosana tinha construído um caso perfeito, inquestionável, com evidências suficientes para condenar dezenas de pessoas por décadas de prisão e recuperar centenas de milhões para os cofres públicos. Estava a poucos dias de apresentar as denúncias formais quando o impensável aconteceu. Documentos falsos apareceram misteriosamente em seu gabinete no Ministério Público. Eram evidências meticulosamente forjadas que sugeriam que ela própria estava recebendo propina dos mesmos criminosos que investigava. Transferências bancárias falsificadas, contratos de consultoria inexistentes, até mesmo fotografias manipuladas que a mostravam em reuniões que jamais havia participado. O material era tão convincente que até mesmo seus colegas mais próximos começaram a duvidar da sua inocência. Em menos de 2 semanas, Rosana perdeu o cargo, a credibilidade profissional, a confiança dos colegas e foi forçada a renunciar em meio a um escândalo fabricado que ocupou as manchetes dos jornais por meses.
A investigação que poderia ter derrubado uma das maiores redes criminosas do país foi arquivada, os criminosos continuaram livres e a promotora que poderia tê-los condenado foi destruída publicamente. Rosana ligou o notebook e começou a cruzar as informações do documento encontrado com pesquisas na internet sobre as atividades recentes da família Santorini. Em 3 horas de trabalho meticuloso, descobriu detalhes alarmantes que confirmavam suas piores suspeitas sobre o que Gabriel estava realmente fazendo. Transferências bancárias suspeitas para contas em paraísos fiscais, totalizando mais de 100 milhões de reais nos últimos 6 meses. Empresas recém-criadas registradas nas Ilhas Cayman e no Panamá, com Gabriel listado como beneficiário final. Movimentações financeiras gigantescas que não faziam sentido para alguém que oficialmente não possuía trabalho formal ou renda declarada significativa. Mais perturbador ainda, Gabriel havia intensificado dramaticamente essas atividades criminosas nos últimos meses, como se estivesse preparando alguma operação final de grande escala. As quantias movimentadas eram tão grandes que sugeriam uma tentativa desesperada de transferir o máximo de dinheiro possível para fora do país antes que alguma investigação chegasse até ele. O telefone tocou às 11h20 da noite, interrompendo suas pesquisas. Era Marcos Andrade, seu antigo assistente no Ministério Público Federal, uma das poucas pessoas que continuava acreditando em sua inocência, mesmo depois de todo o escândalo fabricado. Rosana, desculpa ligar tão tarde, mas preciso falar com você urgentemente. Oi, Marcos. Sem problema. Estava acordada mesmo. O que está acontecendo? Rosana, posso te contar algo em absoluto sigilo? Algo que pode mudar completamente sua situação? Rosana se endireitou na cadeira, sentindo uma mistura de esperança e apreensão. Claro, pode falar. A Operação Águas Limpas foi oficialmente reaberta há 3 semanas. A nova equipe encontrou evidências irrefutáveis de que você foi sabotada, de que os documentos que a incriminaram foram todos plantados por alguém dentro do próprio sistema de justiça. O coração de Rosana parou por um segundo antes de disparar. Como assim, Marcos? Descobriram que uma pessoa muito bem posicionada dentro do Ministério Público estava protegendo a família Santorini e outros criminosos envolvidos no esquema. Essa pessoa foi quem orquestrou sua queda para interromper a investigação original. Quem era? Ainda estão investigando, mas suspeitam de alguém muito próximo à antiga equipe. E tem mais. Encontraram evidências de que a família Santorini está movimentando quantias enormes nos últimos meses, como se estivessem preparando uma fuga definitiva do país. Rosana olhou para o documento que havia encontrado na mansão, suas mãos tremendo ligeiramente. Marcos, que tipo de quantias estamos falando? Centenas de milhões, Rosana. Talvez mais de 500 milhões de reais que eles querem transferir para contas internacionais antes que a investigação chegue até eles. E quando isso vai acontecer? Não sabemos ao certo, mas a inteligência financeira detectou movimentações suspeitas que sugerem que algo grande vai acontecer muito em breve. Questão de dias, não semanas. Rosana respirou fundo antes de tomar uma decisão que mudaria tudo. Marcos, você ainda tem contatos na equipe atual da operação? Tenho alguns, mas por que você quer saber? Rosana, você não está pensando em se envolver nisso, está? Não exatamente me envolver, Rosana disse cuidadosamente. Mas digamos que estou em uma posição muito única para contribuir com informações valiosas. O que você quer dizer com posição única? Rosana hesitou por alguns segundos, calculando exatamente o quanto poderia revelar sem comprometer sua infiltração na mansão. Marcos, você pode arranjar uma reunião confidencial com o delegado responsável pela operação? Tenho informações que podem ser cruciais para o sucesso da investigação. Posso tentar, mas eles vão querer saber de onde vêm essas informações. Diga que é de uma fonte que tem acesso privilegiado às atividades da família Santorini. Uma fonte que pode fornecer evidências em tempo real sobre quando e como eles pretendem transferir o dinheiro. Marcos ficou em silêncio por alguns segundos. Rosana, isso é muito perigoso. Se a família Santorini descobrir que alguém está passando informações, eles não vão descobrir. Confie em mim. Depois de desligar,
Rosana ficou olhando pela janela do apartamento na direção onde sabia que a mansão dos Santorini brilhava como um farol dourado de corrupção e impunidade. Durante 3 anos, ela havia vivido com a amargura da injustiça, com a dor de ter sido destroçada por criminosos que continuavam livres e prósperos. Mas Gabriel Santorini tinha cometido um erro fatal naquela tarde. Um erro que custaria não apenas sua liberdade pessoal, mas o desmantelamento completo do império criminoso que sua família havia construído ao longo de décadas. Trabalhar como faxineira na mansão havia revelado vantagens estratégicas completamente inesperadas. Ninguém prestava atenção em empregadas domésticas. Ela ouvia conversas confidenciais como se fosse invisível, via documentos sigilosos esquecidos casualmente em mesas de escritório, tinha acesso irrestrito a lugares onde os segredos mais valiosos e perigosos ficavam guardados. Durante 7 meses, havia observado, anotado e memorizado detalhes que nenhum investigador externo jamais conseguiria obter. Rosana abriu uma pasta criptografada no computador e começou a organizar metodicamente tudo o que havia coletado sobre Gabriel e as operações criminosas da família. Horários precisos de reuniões secretas, nomes completos de parceiros criminosos, códigos específicos usados em conversas telefônicas, rotas detalhadas de transferência de dinheiro, localizações de documentos importantes guardados na mansão. Era um mapa completo de uma organização criminosa vista de dentro, compilado por alguém que havia passado meses sendo tratada como mobília invisível, enquanto os criminosos discutiam abertamente seus planos na sua presença. À 1h da manhã, Rosana fez uma ligação criptografada para um número que havia memorizado 3 anos antes. Alexandre Costa, delegado federal especializado em crimes financeiros, havia trabalhado diretamente com ela em várias operações importantes antes da sua queda. Era um dos poucos investigadores que nunca duvidara da sua integridade, mesmo quando toda a evidência parecia estar contra ela. Alexandre, é a Rosana Santos. O silêncio que se seguiu durou quase 10 segundos. Rosana, meu Deus, onde você estava? Tenho tentado te localizar há mais de 1 ano. Estive trabalhando discretamente, Alexandre, muito discretamente, e descobri coisas que vão interessar dramaticamente a Operação Águas Limpas. Como você sabe sobre a operação? Ela foi reaberta em absoluto sigilo, porque durante os últimos 7 meses eu estive literalmente dentro da casa da família Santorini, e tenho informações que podem não apenas provar minha inocência, mas derrubar toda a organização criminosa. O silêncio desta vez foi ainda mais longo. Rosana, você está falando sério? Você conseguiu acesso à casa deles? Estou trabalhando lá como faxineira há 7 meses. Eles não fazem a menor ideia de quem eu realmente sou. Isso é absolutamente incrível e extremamente perigoso. Alexandre, eu tenho evidências de que eles estão preparando a maior transferência de dinheiro da história da organização. Centenas de milhões que vão sair do país nos próximos dias. Você tem certeza disso? Tenho documentos, gravações, fotografias, horários precisos. Tenho tudo. Alexandre respirou fundo. Rosana, preciso te ver pessoalmente o mais rápido possível. Isso pode ser a chance que estávamos esperando para pegar todos eles em flagrante. Posso me encontrar com você amanhã à noite depois do trabalho. Mas, Alexandre, tem uma coisa que você precisa saber. O quê? Gabriel Santorini me humilhou publicamente hoje na frente de 5 criminosos importantes. Chutou um balde de água suja em mim como se eu fosse lixo humano. Meu Deus, Rosana, você está bem? Estou ótima. Na verdade, estou melhor do que jamais estive em 3 anos, porque finalmente vou ter a chance de mostrar para Gabriel Santorini o que acontece quando você subestima completamente a pessoa errada. Rosana desligou e voltou a olhar pela janela na direção da mansão distante. Durante 3 anos, havia vivido como uma fantasma, escondida e destruída, carregando a dor de uma injustiça que parecia impossível de corrigir. Mas amanhã ela voltaria para aquela mansão não apenas como uma faxineira humilhada. Voltaria como uma promotora de justiça em missão secreta, armada com informações que poderiam destruir para sempre o império de corrupção que havia destruído sua vida.
E Gabriel Santorini, que achava que havia chutado água suja numa empregada insignificante, estava prestes a descobrir que havia declarado guerra à pessoa mais perigosa que poderia ter escolhido. Na manhã seguinte, Rosana chegou à mansão Santorini 2 horas e meia antes do horário normal, carregando sua maleta de produtos de limpeza e uma determinação fria que havia se cristalizado durante uma noite quase sem sono. O encontro com Alexandre estava marcado para as 9 da noite, e ela tinha exatamente 12 horas para coletar evidências suficientes para não apenas incriminar Gabriel, mas desmantelar toda a rede criminosa que operava a partir daquela mansão de mármore e ouro. A propriedade estava mergulhada no silêncio matinal quando ela entrou pela porta de serviço, usando sua chave de funcionária. Os outros empregados só chegariam às 8, o jardineiro às 7h30, e Gabriel provavelmente ainda dormia profundamente depois de uma noite de reuniões secretas com os criminosos que havia recebido na véspera. Era o momento perfeito para uma exploração sistemática e cuidadosa dos lugares onde os segredos mais perigosos ficavam guardados. Rosana subiu silenciosamente pela escadaria de mármore até o 2º andar, onde ficavam os escritórios administrativos e financeiros da família. Durante 7 meses trabalhando ali, havia mapeado mentalmente cada cômodo, cada gaveta, cada local onde documentos importantes poderiam estar escondidos. Sabia exatamente onde Gabriel guardava contratos confidenciais, onde o pai dele mantinha planilhas financeiras sigilosas e onde a família arquivava correspondências que jamais deveriam ser vistas por olhos externos. Usando sua chave mestra de funcionária da limpeza, ela entrou no escritório principal de Gabriel e examinou o ambiente com olhos completamente diferentes dos dias anteriores. Não era mais uma faxineira tentando limpar discretamente sem incomodar. Era uma promotora de justiça federal conduzindo uma operação de inteligência em território inimigo, procurando evidências que poderiam derrubar uma das maiores organizações criminosas do país. A mesa executiva de mogno maciço estava coberta de papéis que Gabriel havia deixado espalhados com a arrogância de quem se sentia completamente seguro e protegido. Contratos em inglês com empresas registradas em paraísos fiscais, planilhas detalhadas de transferências bancárias internacionais, correspondências com banqueiros suíços e advogados panamenhos especializados em lavagem de dinheiro. Rosana trabalhou com a precisão cirúrgica de uma investigadora experiente. Fotografou cada documento importante com o celular equipado com câmera de alta resolução, prestou atenção especial em números de contas bancárias offshore e códigos de transferência internacional. Em 25 minutos, havia coletado material fotográfico suficiente para comprovar movimentações financeiras suspeitas, totalizando mais de 300 milhões de reais nos últimos 8 meses. Quando ouviu o elevador sendo ativado no andar de baixo, rapidamente guardou o celular e voltou à rotina convincente de limpeza. Gabriel entrou no escritório 15 minutos depois, falando ao telefone em inglês com alguém que claramente estava em outro fuso horário. Ele falava nervosamente, caminhando de um lado para outro sem prestar a menor atenção na presença de Rosana. Rosana continuou passando o pano nos móveis com movimentos mecânicos, mas cada palavra estava sendo gravada pelo aplicativo que havia ativado discretamente no celular escondido atrás de uma pilha de livros jurídicos. Gabriel estava confirmando não apenas suas suspeitas sobre lavagem de dinheiro, mas fornecendo detalhes específicos sobre timing e métodos que seriam cruciais para a operação federal. Gabriel continuou falando em inglês. Rosana quase derrubou o borrifador de limpeza multiuso. Gabriel estava admitindo abertamente, em uma conversa telefônica internacional, que havia forjado as evidências que destruíram sua carreira e sua vida 3 anos antes. Era exatamente a confissão que precisava, para não apenas limpar seu nome, mas processar criminalmente todos os envolvidos na conspiração que a havia derrubado. 500 milhões de reais. Era uma quantia ainda maior do que Alexandre havia estimado na conversa da noite anterior. Rosana continuou limpando metodicamente enquanto memorizava cada detalhe da conversa que poderia ser crucial para interceptar a transferência. Gabriel terminou a ligação e imediatamente fez outra, desta vez para alguém local. Preciso que você venha aqui hoje às 2 da tarde com todos os documentos finais.
E traga aqueles relatórios falsos que encomendamos sobre origem lícita dos recursos. Às 10 da manhã, Gabriel recebeu um grupo diferente de criminosos, desta vez incluindo 2 mulheres elegantemente vestidas que falavam com sotaque europeu. Rosana estava limpando o corredor adjacente quando conseguiu ouvir fragmentos cruciais da reunião através da porta entreaberta do escritório. Senhor Santorini, disse uma voz feminina com sotaque francês. Nossos contatos em Mônaco confirmaram que as contas estão preparadas para receber as transferências. Mas precisamos da documentação de origem lícita até às 4 da tarde de hoje. Sem problemas, Gabriel respondeu confiante. Temos os melhores falsificadores da América Latina trabalhando para nós. Os documentos vão parecer mais autênticos que os originais. E as autoridades brasileiras? Há algum risco de investigação? Gabriel riu com desdém. As autoridades brasileiras são patéticas. Compramos quem precisávamos comprar. Destruímos quem precisávamos destruir. A última pessoa que representava algum perigo para nós foi neutralizada há 3 anos. Rosana soube imediatamente que ele estava se referindo a ela. A frieza com que Gabriel falava sobre neutralizar uma promotora de justiça revelava não apenas a extensão da corrupção, mas a mentalidade criminosa que tratava seres humanos como obstáculos descartáveis. Durante a pausa para o almoço, Rosana se encontrou com Alexandre em um restaurante discreto, a 15 quilômetros da mansão. O delegado federal parecia tenso, mas excitado com as possibilidades que se abriam. Rosana, as informações que você me passou ontem à noite já resultaram em mandados de busca e apreensão para 5 endereços relacionados à família Santorini. Mas preciso de mais detalhes sobre quando exatamente as transferências vão acontecer. 500 milhões, Alexandre. Ele vai transferir 500 milhões de reais para contas na Suíça hoje às 3 da tarde. Alexandre quase engasgou com o café. 500 milhões? Isso é muito mais do que estimávamos. Tenho gravações dele confirmando o horário, o destino e os métodos. Também tenho fotografias de documentos que comprovam as origens ilícitas do dinheiro. Rosana entregou um cartão de memória com todo o material coletado nas últimas 24 horas. Aqui está tudo. Conversas telefônicas, contratos falsificados, planilhas de transferências, correspondências com banqueiros internacionais. Alexandre examinou rapidamente alguns arquivos no notebook. Meu Deus, Rosana. Isso aqui é evidência suficiente para condenar não apenas Gabriel, mas pelo menos 20 pessoas da rede dele. Tem mais. Hoje, às 2 da tarde, Gabriel vai receber alguém trazendo documentos finais para a operação. Todos os criminosos importantes vão estar reunidos na mansão entre 2 e 3 da tarde. Perfeito. Vamos coordenar a operação para prender todos simultaneamente, no momento exato em que estiverem executando as transferências. Alexandre parou de examinar os arquivos e olhou diretamente para Rosana. Mas você precisa sair da mansão antes da operação começar. É perigoso demais você estar lá quando fizermos as prisões. Na verdade, Alexandre, tenho uma proposta diferente. Estou ouvindo. Quero estar presente no momento da prisão. Quero que Gabriel saiba exatamente quem estava observando ele durante todos esses meses. Quero ver a cara dele quando descobrir que a faxineira que humilhou era a promotora que ele tentou destruir. Alexandre franziu a testa, preocupado. Rosana, isso é muito arriscado. Se algo der errado, não vai dar errado. E eu mereço esse momento. Depois de 3 anos vivendo destruída por crimes que não cometi, mereço olhar nos olhos dele quando descobrir a verdade. Naquela tarde, Rosana trabalhou com uma energia renovada que vinha da certeza de que estava vivendo suas últimas horas como faxineira invisível. Limpou cada cômodo da mansão, mas estava posicionando discretamente equipamentos de monitoramento fornecidos pela equipe federal durante o almoço. Microfones direcionais colados atrás de molduras de quadros. Transmissores minúsculos fixados sob mesas, câmeras microscópicas disfarçadas em objetos decorativos. Às 2 da tarde em ponto, começaram a chegar os criminosos para a reunião final. Rosana os observou através das câmeras de segurança da própria mansão, às quais tinha acesso como funcionária responsável pela limpeza de todo o sistema. Contou 12 pessoas entrando pelos fundos da propriedade, todas carregando maletas ou pastas que claramente continham documentos cruciais para a operação. Gabriel estava visivelmente ansioso.
verificando compulsivamente 3 celulares diferentes e dando ordens contraditórias para os seguranças particulares. Era o comportamento típico de um criminoso prestes a executar a operação mais arriscada da carreira, sabendo que qualquer erro poderia resultar em décadas de prisão. Pessoal, ele anunciou para o grupo reunido no escritório blindado do 3º andar. Em 1 hora seremos 500 milhões mais ricos e completamente invisíveis para qualquer autoridade brasileira. Rosana ouvia tudo através do sistema de monitoramento que havia instalado. Era fascinante observar criminosos experientes revelando detalhes íntimos de suas operações porque se sentiam completamente seguros e protegidos. Os documentos de origem lícita estão perfeitos? Perguntou uma das mulheres europeias. Melhores que os originais, Gabriel respondeu orgulhoso. Custaram $2 milhões para falsificar, mas vão passar por qualquer auditoria internacional. E não há possibilidade de vazamento de informações? Gabriel riu com desdém. Impossível. As únicas pessoas que sabem detalhes da operação estão nesta sala. E mesmo que houvesse algum vazamento, temos proteção dentro das próprias autoridades de investigação. Às 2h45, Rosana recebeu uma mensagem criptografada de Alexandre. Equipes posicionadas ao redor da propriedade. Operação iniciará às 15h05, quando as transferências começarem. Confirme sua posição segura. Mas Rosana não respondeu. Em vez disso, subiu silenciosamente até o 3º andar e se posicionou do lado de fora da porta do escritório blindado, onde 12 criminosos estavam prestes a executar a maior operação de lavagem de dinheiro da história do país. Gabriel estava digitando códigos em 3 computadores simultaneamente, cercado pelos parceiros criminosos que observavam as telas mostrando contas bancárias com centenas de milhões de reais prestes a desaparecer para sempre do Brasil. Iniciando sequência final de transferências, Gabriel anunciou triunfante. Primeiro lote, 100 milhões para a conta empresarial em Zurique. Foi exatamente nesse momento que Rosana bateu na porta do escritório blindado. O som ecoou pelo ambiente com a força de um trovão. 12 criminosos pararam de respirar simultaneamente, todos olhando para a porta como se tivessem visto um fantasma. Gabriel se levantou lentamente da cadeira, o rosto pálido de terror. Quem é? Ninguém deveria estar neste andar. Sou eu, Sr. Gabriel. Rosana respondeu com a voz mais calma que já havia usado na mansão. Preciso falar com o senhor sobre algo extremamente importante. Saia daqui imediatamente! Gabriel gritou, mas sua voz tremia de medo. Estamos em uma reunião privada. Na verdade, Rosana disse, abrindo a porta e entrando calmamente no escritório. Esta reunião acabou de se tornar pública. 12 dos criminosos mais perigosos do país olharam para aquela mulher de uniforme de faxineira que havia acabado de entrar no santuário mais secreto da organização com a confiança de quem sabia exatamente o que estava fazendo. E Gabriel Santorini, que 24 horas antes havia chutado um balde de água suja nela para entreter convidados importantes, estava prestes a descobrir que havia humilhado a única pessoa no mundo capaz de destruir completamente tudo que sua família havia construído. O silêncio que se instalou no escritório blindado foi tão denso e carregado de tensão que parecia ter peso físico. 12 criminosos experientes, acostumados a situações de alto risco e perigo constante, ficaram paralisados olhando para aquela mulher de uniforme azul marinho que havia acabado de violar o santuário mais secreto da organização com uma calma perturbadora que não fazia sentido algum. Gabriel se levantou lentamente da cadeira executiva, o rosto alternando entre palidez mortal e vermelhidão de raiva descontrolada. Suas mãos tremiam visivelmente enquanto tentava processar como uma simples faxineira havia conseguido acesso ao escritório blindado durante a operação mais importante e sigilosa da história da família Santorini. Você enlouqueceu completamente? Gabriel gritou, a voz quebrando com uma mistura de terror e incredulidade. Como você conseguiu entrar aqui? Este andar deveria estar completamente isolado. Seguranças! Não adianta chamar os seguranças, Sr. Gabriel. Rosana respondeu com uma serenidade que contrastava dramaticamente com o pânico crescente no ambiente. Eles não vão subir. Gabriel tentou alcançar o interfone na mesa, mas suas mãos tremiam tanto que mal conseguia coordenar os movimentos.
O que você fez com meus funcionários? Nada. Eles simplesmente receberam instruções superiores para não interromper esta reunião. Um dos criminosos europeus se levantou bruscamente, tentando alcançar a arma escondida no colete. Quem é você? Como conseguiu passar pelos sistemas de segurança? Rosana sorriu pela primeira vez em 7 meses de trabalho naquela mansão. Meu nome é Rosana Santos e eu sou promotora de justiça do Ministério Público Federal, especializada em crimes financeiros e combate à lavagem de dinheiro. O impacto da revelação foi físico e devastador. 3 homens se levantaram simultaneamente derrubando cadeiras. 2 mulheres tentaram correr em direção à porta. Um banqueiro suíço começou a digitar freneticamente no celular para cancelar transferências, enquanto Gabriel ficou completamente imóvel, como se tivesse levado um choque elétrico de alta voltagem. Isso é impossível! Gabriel finalmente conseguiu gritar. Você trabalha aqui há meses? Você limpa minha casa? Você é uma faxineira? Eu sou a promotora que vocês tentaram destruir há 3 anos com documentos forjados e evidências plantadas. Rosana continuou com a mesma calma imperturbável. E durante 7 meses trabalhei aqui, coletando sistematicamente todas as evidências necessárias para desmantelar completamente esta organização criminosa. O representante russo tentou quebrar a janela blindada com uma cadeira. Precisamos sair daqui imediatamente. Ela está blefando. Não estou blefando. Rosana tirou um pequeno dispositivo eletrônico do bolso do avental. Este é um bloqueador de sinal militar. Nenhuma comunicação entra ou sai deste escritório desde que ativei há 5 minutos. Todas as suas tentativas de cancelar transferências ou pedir ajuda são inúteis. Gabriel tentou uma última cartada desesperada, apontando o dedo para ela com fúria. Ela está mentindo. É impossível que uma faxineira seja promotora. Vejam as roupas dela. Vejam como ela fala. Rosana tirou calmamente sua identidade funcional do Ministério Público Federal do bolso interno do uniforme. Gabriel Santorini, Roberto Mendoza, Patrícia Vandenberg, Klaus Weber e todos os demais presentes. Em nome da Justiça Federal Brasileira, vocês estão formalmente presos por formação de organização criminosa, lavagem de dinheiro em escala internacional, falsificação de documentos públicos, corrupção de autoridades e obstrução da justiça. Nesse momento exato, o som inconfundível de helicópteros começou a ecoar sobre a mansão. O barulho crescia rapidamente, indicando que não era apenas uma aeronave, mas múltiplos helicópteros se aproximando simultaneamente. Logo em seguida, sirenes de dezenas de viaturas começaram a soar de todas as direções, criando um cerco sonoro que indicava uma operação policial de grande escala. Como você conseguiu? Gabriel perguntou, a voz quebrada pelo desespero absoluto. Como descobriu sobre nossa operação? Senhor Gabriel, Rosana respondeu olhando diretamente nos olhos dele. Durante 7 meses inteiros, o senhor me humilhou diariamente. Ontem chutou um balde de água suja em mim na frente de 5 empresários importantes, tratando-me como lixo humano para se divertir. Mas o que o senhor não sabia é que cada humilhação me dava mais motivação para reunir as evidências necessárias para sua queda definitiva. A banqueira francesa tentou negociar desesperadamente. Promotora Santos, podemos chegar a um acordo. Temos informações sobre outras operações, outros criminosos. Poderão discutir acordos com seus advogados na prisão federal. Rosana respondeu sem demonstrar interesse algum. Gabriel se aproximou dela com os punhos cerrados, claramente pensando em violência física. Você destruiu tudo. 15 anos construindo esta operação. Eu não destruí nada. Vocês se destruíram sozinhos quando escolheram viver como criminosos. O som de botas pesadas começou a ecoar pela escadaria de mármore. Eram dezenas de agentes federais subindo rapidamente para o 3º andar com equipamentos pesados e armas em punho. O barulho metálico de equipamentos táticos batendo contra os degraus criava uma sinfonia ameaçadora que anunciava o fim definitivo da operação criminosa. Vocês sabem há quanto tempo? Perguntou o representante alemão, tentando calcular suas chances de fuga. Oficialmente há 3 semanas, Rosana explicou. Mas eu estava coletando evidências há 7 meses. Gravações de conversas, fotografias de documentos, registros de transferências,
comprovantes de suborno. Tenho material suficiente para condenar cada pessoa nesta sala por décadas. Gabriel olhou ao redor do escritório como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. Você gravou nossas conversas? Como? Dispositivos de monitoramento instalados em cada cômodo desta mansão ao longo dos últimos meses. Vocês nunca prestaram atenção na faxineira que limpava ao redor de vocês enquanto discutiam crimes multimilionários. A porta do escritório explodiu com um estrondo ensurdecedor que fez todos se jogarem no chão instintivamente. 15 agentes federais entraram simultaneamente com armas em punho, comandados por Alexandre Costa, que se posicionou imediatamente ao lado de Rosana. Polícia Federal, todos no chão com as mãos atrás da cabeça. Agora! Os 12 criminosos obedeceram imediatamente, alguns chorando de desespero, outros em choque total. Gabriel foi o último a se render, olhando fixamente para Rosana com uma expressão de ódio misturado com admiração derrotada. Promotora Santos, Alexandre disse com um sorriso orgulhoso. Operação executada com perfeição absoluta. Obrigada, delegado Costa. Aqui estão os dispositivos finais de gravação que documentaram os últimos detalhes da operação. Rosana entregou uma pequena maleta com equipamentos de espionagem. Vocês têm confissões completas de todos os crimes, incluindo admissões específicas sobre os documentos forjados que me incriminaram 3 anos atrás. Alexandre se dirigiu ao grupo de criminosos algemados no chão. Gabriel Santorini, você está preso por liderar organização criminosa internacional, lavagem de 540 milhões de reais, falsificação de documentos federais, corrupção de múltiplas autoridades públicas, obstrução da justiça e conspiração contra o sistema financeiro nacional. 540 milhões? Gabriel perguntou, confuso mesmo na situação desesperadora. As investigações paralelas revelaram movimentações adicionais que vocês tentaram esconder. Alexandre explicou friamente. Graças às evidências coletadas pela promotora Santos durante 7 meses de infiltração, descobrimos a extensão real desta operação criminosa. O banqueiro suíço tentou uma última negociação. Agente, posso oferecer informações sobre redes criminosas em outros países em troca de tratamento diferenciado. Poderão fazer ofertas através de seus advogados durante o processo legal. Alexandre respondeu com indiferença total. Enquanto os criminosos eram levados algemados um por um, cada qual escoltado por 2 agentes federais, Rosana permaneceu no escritório observando o fim de uma operação que havia consumido anos da sua vida. Primeiro como investigadora legítima que quase conseguiu prendê-los, depois como vítima da sabotagem deles e finalmente como agente infiltrada que conseguiu destruí-los completamente. Alexandre organizou a remoção dos computadores, documentos e dispositivos eletrônicos que continham evidências cruciais. Rosana, temos material suficiente para processos que vão durar anos. Essa organização criminosa está completamente destruída. E minha reabilitação oficial será anunciada amanhã. Em nome do Ministério Público Federal, peço desculpas formais pelo erro judiciário que você sofreu. Sua reintegração ao cargo será imediata, com todas as honras e compensações cabíveis. Rosana caminhou até a janela do escritório, observando Gabriel sendo colocado na viatura federal no pátio da mansão. Sabe o que mais me satisfaz nesta história, Alexandre? O quê? Gabriel Santorini passou 7 meses humilhando diariamente a única pessoa no mundo com capacidade, conhecimento e motivação para destruir seu império criminoso. E em nenhum momento desconfiou de nada. Alexandre riu pela primeira vez desde o início da operação. A arrogância realmente é a maior inimiga dos poderosos. Ontem ele chutou água suja em mim para impressionar empresários corruptos. Hoje está sendo preso em flagrante por crimes que podem resultar em 40 anos de prisão. Justiça poética. Rosana olhou uma última vez ao redor do escritório onde havia passado meses, limpando discretamente enquanto observava e coletava evidências. Alexandre, tem uma coisa que quero fazer antes de sairmos daqui. O quê? Quero tirar este uniforme, definitivamente. Alexandre sorriu. Promotora Santos, seja muito bem-vinda de volta à ativa. 3 horas depois, quando o sol começava a se pôr sobre a cidade, Rosana Santos saiu da mansão Santorini vestindo roupas civis emprestadas pela equipe federal.
carregando uma pasta com cópias de todas as evidências coletadas durante 7 meses de infiltração. A operação havia resultado na prisão de 17 pessoas, no confisco de 540 milhões de reais e no desmantelamento completo de uma das maiores redes de lavagem de dinheiro da América Latina. Mas mais importante que os números era a restauração da sua identidade, da sua honra e da sua fé na justiça. Depois de 3 anos vivendo como uma fantasma destruída por crimes que não havia cometido, Rosana finalmente tinha provado não apenas sua inocência, mas sua competência excepcional como investigadora. Gabriel Santorini, que na véspera havia humilhado uma faxineira para entreter convidados importantes, descobriu tarde demais que havia declarado guerra à pessoa mais perigosa que poderia ter escolhido, e pagaria o preço dessa arrogância pelos próximos 40 anos de sua vida. 6 meses depois daquele dia histórico na mansão Santorini, Rosana Santos estava de volta ao seu gabinete no 12º andar do edifício do Ministério Público Federal, vestindo o terno azul marinho que havia guardado por 3 anos e carregando a pasta de couro legítimo que um dia simbolizou sua autoridade como uma das promotoras mais respeitadas do país. A mesa de mogno polido estava coberta de processos relacionados ao caso mais complexo e importante de sua carreira, a condenação definitiva de Gabriel Santorini e toda a sua organização criminosa. A vista da janela panorâmica mostrava a cidade se estendendo até o horizonte, mas Rosana não conseguia parar de olhar na direção onde sabia que ficava a mansão de 20 milhões de reais que havia sido confiscada pela Justiça Federal e transformada em sede de uma fundação de assistência a vítimas de crimes financeiros. Era uma ironia poética que a casa onde ela havia sido humilhada diariamente durante 7 meses agora servia para ajudar pessoas que haviam sofrido nas mãos de criminosos como Gabriel. O processo principal contra Gabriel Santorini ocupava 17 volumes encadernados, cada um contendo centenas de páginas de evidências meticulosamente organizadas. Gravações de conversas comprometedoras, fotografias de documentos falsificados, registros de transferências bancárias ilegais, depoimentos de criminosos que aceitaram delação premiada, relatórios de auditoria forense que rastrearam cada centavo dos 540 milhões de reais movimentados pela organização. Rosana abriu o primeiro volume e releu a sentença que havia sido proferida na semana anterior pelo juiz federal responsável pelo caso. Gabriel havia sido condenado a 42 anos de prisão em regime inicialmente fechado, sem possibilidade de progressão para regime semiaberto pelos primeiros 15 anos. Era uma das maiores condenações por crimes financeiros na história do sistema judiciário brasileiro. Mas os números frios da sentença não conseguiam capturar a satisfação pessoal que Rosana sentia ao saber que finalmente a justiça havia sido feita. Não apenas para ela, mas para todas as vítimas dos esquemas criminosos de Gabriel, para os cofres públicos que haviam sido saqueados durante décadas e para a sociedade que merecia ver criminosos poderosos pagando adequadamente por seus crimes. O telefone tocou, interrompendo suas reflexões. Era Alexandre Costa, que havia sido promovido a superintendente da Polícia Federal, em reconhecimento pelo sucesso da Operação Águas Limpas. Rosana, acabei de receber notícias do Supremo Tribunal Federal. O recurso de Gabriel foi negado por unanimidade. A condenação é definitiva. Rosana sorriu, sentindo um peso gigantesco sendo retirado de seus ombros. Finalmente. 42 anos sem possibilidade de redução? 42 anos completos. E tem mais. Conseguimos rastrear e confiscar mais 120 milhões que estavam escondidos em contas no Panamá. O valor total recuperado agora ultrapassa 600 milhões de reais. Incrível. E os outros membros da organização? Todos condenados. O banqueiro suíço pegou 35 anos. A francesa 28. O russo foi extraditado e vai ser julgado por crimes semelhantes em Moscou. Nenhum deles vai ver a liberdade tão cedo. Rosana se levantou e caminhou até a janela, observando o movimento da cidade lá embaixo. Alexandre, posso te confessar uma coisa? Claro. Durante aqueles 7 meses trabalhando como faxineira, houve momentos em que pensei em desistir. As humilhações diárias, a forma como Gabriel me tratava como lixo humano, a sensação de que talvez nunca conseguisse provar minha inocência. O que te fez continuar?
A certeza de que se eu desistisse, criminosos como Gabriel continuariam destruindo vidas impunemente. E também, ela pausou, lembrando daquele dia específico. A raiva que senti quando ele chutou aquele balde de água suja em mim na frente dos empresários. Naquele momento, tomei a decisão de que faria tudo o que fosse necessário para vê-lo pagando por seus crimes. Alexandre riu do outro lado da linha. Bem, missão cumprida com distinção. A propósito, você viu as manchetes dos jornais de hoje? Não, por quê? Ex-faxineira que era promotora derruba império criminoso de 100 milhões. Você virou herói nacional, Rosana. Isso é um pouco constrangedor. É merecido. Você fez algo que nenhum investigador conseguiu fazer em décadas. Infiltrou-se numa organização criminosa ultra-secreta e coletou evidências suficientes para destruí-la completamente. Depois de desligar, Rosana voltou aos processos, mas foi interrompida por uma batida na porta. Era Marina Oliveira, uma jovem promotora que havia sido designada como sua nova assistente. Promotora Santos, tem uma pessoa aqui que gostaria de falar com a senhora. Diz que é muito importante. Quem é? Uma mulher chamada Carmen Rodrigues. Ela diz que trabalhou como empregada doméstica para várias famílias ricas da cidade e tem informações sobre atividades suspeitas. Rosana se interessou imediatamente. Mande ela entrar. Carmen era uma mulher de 50 anos, cabelos grisalhos presos em um coque simples, roupas humildes mas limpas. Havia algo em seus olhos que Rosana reconheceu imediatamente. A determinação de alguém que havia visto injustiças e decidido fazer algo a respeito. Promotora Santos, Carmen começou nervosamente. Li sobre seu caso nos jornais. Como a senhora trabalhou disfarçada como faxineira para pegar aqueles criminosos? Sim, é verdade. Em que posso ajudá-la? Trabalho como doméstica há 25 anos. Já limpei a casa de muitas famílias importantes desta cidade. E durante esses anos, vi e ouvi coisas que sempre me incomodaram, mas nunca soube o que fazer com essas informações. Rosana se inclinou para a frente interessada. Que tipo de coisas? Conversas sobre dinheiro que vem de lugares estranhos, reuniões secretas com políticos, documentos que os patrões queimam depois de ler. Uma vez, trabalhando para um empresário do setor farmacêutico, ouvi ele falando ao telefone sobre remédios vencidos que estavam sendo vendidos para hospitais públicos. Você teria coragem de testemunhar sobre isso? Carmen hesitou apenas por um segundo. Depois de ver o que a senhora fez, como conseguiu fazer justiça mesmo sendo humilhada, sim, tenho coragem. Rosana sorriu, vendo naquela mulher simples a mesma força que havia encontrado em si mesma durante os meses de humilhação na mansão Santorini. Carmen, acho que podemos trabalhar juntas, mas preciso te avisar, não vai ser fácil. Pessoas poderosas não gostam quando empregadas domésticas começam a falar a verdade. Entendo. Mas a senhora me deu esperança de que é possível vencer esses criminosos. 2 horas depois, Rosana havia aberto uma nova investigação baseada nas informações de Carmen. Era incrível como empregadas domésticas, por serem tratadas como invisíveis, tinham acesso a informações que nenhum investigador tradicional conseguiria obter. Às 6 da tarde, Rosana organizou os papéis em sua mesa e se preparou para ir embora. Antes de sair, abriu mais uma vez o processo de Gabriel Santorini e releu algumas passagens da sentença que mais a satisfaziam. O réu Gabriel Santorini demonstrou ao longo dos crimes uma arrogância e desprezo pela justiça que revelam personalidade criminosa consolidada. Sua forma de tratar empregados e pessoas em situação de vulnerabilidade como seres inferiores apenas confirma o caráter desprezível de alguém que se julgava acima da lei. Especialmente relevante para esta sentença é o fato de que o réu, por arrogância e sadismo pessoal, humilhou sistematicamente a própria pessoa que seria responsável por sua condenação. A promotora Rosana Santos, trabalhando disfarçada como empregada doméstica, foi vítima de humilhações diárias que apenas aumentaram sua motivação para buscar justiça. O episódio em que o réu chutou propositalmente um balde de água suja na promotora, na frente de testemunhas, para entreter convidados criminosos, demonstra não apenas crueldade gratuita, mas também a cegueira moral de quem se acostumou a tratar outros seres humanos como objetos descartáveis. Rosana fechou o processo e sorriu.
Era a mais completa vingança que poderia ter esperado. Na saída do prédio, foi abordada por um jornalista da revista nacional mais importante do país. Promotora Santos, pode comentar sobre os rumores de que vai escrever um livro sobre sua experiência? Estou considerando. Acho que a história pode inspirar outras pessoas que passaram por injustiças semelhantes. E qual seria a mensagem principal? Rosana pensou por alguns segundos. Que nunca se deve subestimar ninguém. Que pessoas aparentemente sem poder podem ter recursos que você jamais imaginou. E que a arrogância sempre encontra uma forma de se autodestruir. E sobre trabalhar disfarçada? Faria novamente? Se fosse necessário para fazer justiça, sim. Descobri que às vezes a melhor forma de observar criminosos é se tornando invisível para eles. 2 semanas depois, Rosana estava visitando a antiga mansão Santorini, agora transformada na Fundação de Apoio a Vítimas de Crimes Financeiros. O salão principal onde Gabriel havia chutado o balde de água suja nela, agora recebia famílias que haviam perdido suas economias para golpes financeiros. Helena, a diretora da fundação, a recebeu com entusiasmo. Promotora Santos, que honra recebê-la aqui. Como se sente voltando a este lugar? Rosana olhou ao redor do salão de mármore, agora decorado com banners informativos sobre direitos das vítimas e cartazes de campanhas educativas. Me sinto em paz. Este lugar agora serve para ajudar pessoas em vez de explorá-las. Quer ver o escritório onde Gabriel foi preso? Por favor. Elas subiram até o 3º andar, onde o antigo escritório blindado havia sido transformado em uma sala de atendimento psicológico para vítimas de traumas financeiros. As paredes estavam pintadas em cores suaves. Havia poltronas confortáveis em vez da mesa imponente e plantas decoravam cada canto. É difícil acreditar que este lugar já foi usado para crimes, Helena comentou. Para mim é perfeito assim. Gabriel passou a vida inteira usando poder e dinheiro para humilhar pessoas. Agora o dinheiro dele está sendo usado para ajudar exatamente o tipo de pessoa que ele desprezava. Rosana se aproximou da janela de onde podia ver toda a cidade. Helena, posso te contar um segredo? Claro. Durante aqueles 7 meses limpando esta casa, especialmente nos momentos mais difíceis de humilhação, eu costumava imaginar este lugar sendo usado para fazer o bem. Era uma fantasia que me ajudava a suportar os dias piores. E agora é realidade. Exatamente. Às vezes a justiça demora, mas quando chega, pode ser mais completa do que jamais imaginamos. Elas desceram para o térreo, onde Rosana se despediu e caminhou lentamente em direção ao carro. No jardim da mansão, parou ao lado da fonte ornamental onde costumava fazer uma pausa durante os intervalos de limpeza. Foi ali que tomou a decisão final de continuar a investigação, mesmo quando as humilhações se tornaram quase insuportáveis. Foi ali que jurou para si mesma que Gabriel pagaria por todos os crimes, por todas as vítimas, por todos os anos de impunidade. Rosana tirou o celular e ligou para Alexandre. Alexandre, tenho uma proposta. Estou ouvindo. Que tal criarmos um programa oficial de investigadores infiltrados? Pessoas treinadas para se passarem por empregados domésticos, motoristas, seguranças, qualquer profissão que dê acesso privilegiado a criminosos poderosos. Ideia brilhante. Você toparia coordenar esse programa? Toparia. Descobri que há muito poder em ser subestimada. 6 meses depois, o programa de investigação por infiltração social já estava operando em 5 estados, com resultados impressionantes. Dezenas de organizações criminosas haviam sido expostas por investigadores que se passavam por pessoas invisíveis na sociedade. E Gabriel Santorini, cumprindo o 3º ano de sua sentença de 42 anos, havia se tornado um caso de estudo em escolas de direito sobre como a arrogância pode levar à autodestruição. A mansão de 20 milhões continuava servindo vítimas de crimes financeiros, o dinheiro confiscado financiava programas sociais em todo o país, e Rosana Santos havia se tornado símbolo nacional de que a justiça, mesmo quando demora, sempre encontra uma forma de prevalecer. Porque no final das contas, quando você chuta água suja numa pessoa pensando que ela é inofensiva, pode descobrir que estava declarando guerra à única pessoa no mundo capaz de destruir tudo que você construiu.
E essa é uma lição que Gabriel Santorini teria 42 anos para refletir atrás das grades.